vez estamos aqui dando o primeiro passo da fé no canal Pode Cristo. E hoje nós iremos falar da Reforma Protestante. Você sabe como surgiu a Reforma Protestante? Hoje eu estou aqui com o pastor Wagner, da primeira igreja batista aqui na cidade de Mercês. Pastor Wagner, seja muito bem-vindo. Missionário Márcio, prazer meu estar aqui. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, esse momento. Quero te parabenizar por esse projeto até então hoje, na cidade único, né? Que Deus abençoe a sua vida com esse projeto aí. Isso é bom. E também te parabenizar pelo tema. Um tema, infelizmente, muito esquecido no meio evangélico, né? Infelizmente, né? Mas vamos ver. Deus vai abençoe, dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, amém. E para você que vai estar nos assistindo, peço que você compartilhe para que chegue a mais pessoas, curta para que faça-se propagar o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Wagner, vamos abordar então primeiro com uma oração para que Deus possa estar nos conduzindo aqui? Amém. Por favor. Eterno Deus de Israel, bendito és o teu nome, bendita é a tua palavra, Deus eterno. Estamos aqui reunidos, meu Pai, em nome de Jesus, para pedir ao Senhor discernimento, sabedoria. Pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que vamos ser instrumento, meu Deus, para abençoar almas, para abençoar vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, esse povo de Cristo. Deus, em nome de Jesus. Que teu nome venha ser honrado, glorificado. Que nós venhamos sumir, que o Senhor venha crescer, aparecer neste dia de hoje, Deus. Para a honra e para a glória do teu santo, poderoso nome, o nome de Jesus. Só lembrando, posso dar um alô aqui, como disse. Claro, claro. Lembrando, né, bom a gente se apresentar diretamente, já falou o pastor Wagner, a maioria já me conhece, outros não me conhecem. Sou ali pastor da Igreja Batista, estou ali, né, juntamente com o pastor Marcos Ponte, ali da Primeira Igreja Batista em B6, no qual nós estamos aqui nessa noite debaixo da autoridade espiritual. Um abraço para ele, para a esposa dele, Sim. a Débora lá, né. Também um abraço para minha esposa, não pode esquecer não, né, o Não, Nicolas em casa não, também, não. a família é importante, né. E é um tema interessante, né. Vamos falar essa noite sobre a reforma protestante. Noite assim, a gente sabe o que as pessoas vão ver lá na casa. Verdade. Não sabe se é de dia, se é de tarde, mas enfim, né? Em breve nós estaremos transmitindo ao vivo. Mas, como tudo no início, precisa-se primeiro nascer, engatinhar, caminhar, e tudo tem que ser com um propósito, com o Espírito Santo conduzindo. Então, hoje nós estamos nascendo. Então, pastor Wagner, reforma protestante. Nós ouvimos falar muito sobre Martinho Lutero. E às vezes fica muito focado só Martinho Lutero, né? Explica para nós, sinta-se à vontade. Sim, o que acontece? Na verdade, fala-se muito de Martinho Lutero, porque foi em 1517 que houve o deslanchamento da reforma mesmo, né? Porque na verdade, antes de Martinho Lutero sempre houve outros reformadores no caso, né? John Hus foi 100 anos antes dele, 1400 e pouco. Teve vários outros homens de Deus que tentaram fazer essa reforma, né? Tentar reformar. A palavra reforma vem do latim reformare, quer dizer dar forma, quer dizer restaurar. Ou seja, na verdade, todos os reformadores de Martinho Lutero, todos pós os pré-reformadores, eles não tinham essa intenção de fazer o que aconteceu no dia de hoje. Qual era a intenção deles? Era tornar a igreja, assim, realmente, a igreja de Cristo, né? E é importante as pessoas entenderem algo interessante, Márcio. Nós não estamos aqui para atacar a igreja de ninguém, né? Só tem que ter a base histórica. Esses dias eu estava conversando com meu filho Nicolas na escola, ele está no 7º ano. Ele ficou quase um mês na escola, ele está no 7º ano, sendo Figueiredo, falando sobre a reforma protestante. Olha que legal. Interessante, entendeu? Aí perguntou sobre o rei da Inglaterra, sobre o rei Henrique e tal, a gente conversou várias coisas lá, ele fez algumas perguntas, respondi ele sobre os reformadores, falaram lá sobre Lutero, falaram sobre João Calvino, e sim. Então você vê que é algo, historicamente falando. E qualquer dúvida que as pessoas tiverem das nossas palavras aqui, procura na internet. Sim, hoje tem um site GPT, vê lá, vê se é mentira nós estamos falando aqui. Verdade. Não, esses caras estão perseguindo a igreja. Não, realmente, simplesmente fato, é histórico, né? Não tem como, né? Que as pessoas que estiverem assistindo, independente do horário, possam ser como quando Paulo chegava, né, em Bereia. Os bereanos iam conferir nas escrituras sagradas o que Paulo estava falando, se era verdade, se era verídico. Com certeza. Né? E lembrando também, Jerônimo Savonarola foi antes de Lutero também, morreu por causa da palavra de Deus. Então todos os homens do passado eles tiveram ali uma vida de devoção, tentando fazer o quê? Que o povo tivesse acesso ao quê? A Sagrada Escritura. John Wycliffe foi um deles, antes de Lutero. Então você vê que mesmo antes de Lutero,
Já havia gente lutando lá para quê? Para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia e a igreja voltasse a ser a igreja de Cristo lá atrás do passado, né? Então, além de outras dificuldades, uma das dificuldades que esses reformadores encontraram era, então, pelo fato das escrituras não serem como é hoje para nós, Sem a dúvida nenhuma, população. sem dúvida nenhuma. Foi um que levou mais Lutero a se rebelar, foi isso. Qual que era a vontade desses reformadores? Que todo mundo tivesse acesso à palavra de Deus. Um exemplo na época de Lutero. A Bíblia na época de Lutero, ninguém tinha acesso a ela. Por quê? Ela era em latim. E quem falava em latim na época? Só os religiosos e os muitos nobres. É interessante, só para você ver como funciona o sistema. Aquela época, na época de Lutero, uma época que custava 360 florim. O que é o florim? Era o dinheiro da Alemanha. Um florim é um dia de trabalho. Então vamos colocar então aí R$ 100, uma diária. É 360 florins, daria quanto? 36 mil reais. Quem tem 36 mil reais para dar uma Bíblia hoje? Verdade. E pior, escrito em latim. É. Você tinha que pagar 36 mil reais no dia de hoje você ter uma Bíblia. Ainda não ter total acesso Não ter acesso. Como é que você vai ler latim se você não sabia ler? Por causa do idioma. Aí, rapidinho, antes de cortar você, o que o Lutero faz? Transmite ela para o alemão. Quanto é que custa agora? Um florim e meio. Acessível. É demais, 150 reais uma Bíblia. Para quem não tinha acesso a nada, agora tem acesso à Bíblia. Então você vê que importante foi a reforma. Sim. Porque às vezes é muito batido na tecla de que foram homens que se revoltaram. Mas não, quando a gente aprofunda na história, como você disse que o Nicolas estava estudando ali, ou seja, em um colégio aprendendo o quê? Matérias cotidianas, aprendizagem, ele descobre essas coisas, né? Sem força, totalmente ali. Interessante que eu quero te perguntar é, quantos anos está fazendo a Reforma Protestante? 508 anos. 508 anos. Em 1517, né, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero pega na Catedral de Wittenberg os 95 teses, dando início ali à reforma. Por volta das 9 horas da manhã até meio-dia, foi o horário que ele pregou, né? Porque acontece, naquela época lá, os portais da igreja lá, era lugar de levantar debate. As pessoas pregavam as coisas lá, quem sabia ler, aí a pessoa ia ler e ficava para o povo, porque o povo não tinha acesso a tanta leitura naquela época, né? Aí Lutero chega lá e prega as 95 teses lá. Interessante isso que você falou. Interessante. Eu mesmo não sabia. Você está dizendo que esse local aonde Lutero pregou não foi simplesmente da cabeça dele, ele pegou, montou as 95 teses e foi lá nesse local simplesmente porque eu vou ali e vou pregar escancarado. Não, já era cultural fazer-se isso. Interessante, pessoal. Às vezes a gente coloca aqui, né, na mente, eu não sabia, que ele foi lá e colocou meio que como afronta para mostrar para a população. Mas não. É lugar de debate, é lugar de trocar ideias, de desenvolver algum tipo de assunto. É interessante que nos dias de hoje, lá em Wittenberg, lá, as 95 teses, ela é desenhada no portão. Eles trocaram o portal lá, escreveram as 95 teses lá. Interessante. Um portão gigantesco que tem 95 teses lá. E depois que acontece essa reforma, também é interessante, porque a multiforme graça de Deus é tão enorme que vem acontecer logo após, começa a surgir, né? Os luteranos, os calvinistas, presbiterianos, anglicanos, batistas e também a Assembleia de Deus e várias outras denominações, não é isso? O que acontece? A reforma deu início a isso. Como nós falamos, o poder religioso só detinha, somente só tinha a Igreja Católica que detinha todo o poder religioso. Ninguém falava nada, ninguém se opunha a nada, também não podia se opor. O que acontece? Era reis que mandavam juntamente com autoridades espirituais. Então era uma aliança entre papado e reinado. Na época de Lutero, o Papa era o Leão X. Carlos V era o imperador da Saxônia, imperador da época da Alemanha. Então era totalmente fechado. Então não tem como você ter uma outra crença, uma outra religião, não tem como você ter uma voz ativa. Ou seja, se você saísse do raciocínio deles, automaticamente naquela época era guilhotina ou enforcamento. E as pessoas tinham medo, né? Não tinha para onde ir, vamos dizer assim, né? Mais um ponto, um tópico que você toca e me vem à mente. Você falou sobre as pessoas que tinham medo. A palavra de Deus diz que nós devemos ter temor do Senhor. Temor. E temor não é esse medo. O temor é algo que gera dentro de nós, né? E nós nos apaixonamos pelo Senhor.
E é isso que Lutero tinha dentro do coração dele. Martinho Lutero tinha esse temor. Lendo Romanos 1,17, posso fazer essa leitura aqui? Pode. Talvez as pessoas não tenham o conhecimento. Foi esse versículo que fez Lutero despertar esse amor que você acabou de falar aqui. Eu vou ler aqui, Romanos, capítulo 1, o versículo é 17. A minha Bíblia é NVI, nova tradução, né? Bíblia bonita, pessoal, e Leão e Yoshua direitinho. Bíblia não tem que mostrar, né? Boa. Diz assim, Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero, sentado num candeeiro de luz, estudando a Bíblia, leu o quê? Que o justo viverá pela fé. Opa, deixa eu desajeitar aqui o negócio aí. Então, Lutero agora, ele está sendo uma chama de tendê-la acesa, entendendo o quê? Que nós somos justificados pela fé, é pela graça. Por que Lutero tem essa reviravolta? Porque o perdão daquela época praticamente era comprado. Eram as famosas indulgências. Sim, sim. Isso no século XVI. Isso. E também o que levou Lutero a ficar revoltado, e com isso um exemplo. Das 95 teses, a primeira tese de Lutero é sobre isso aí. Que o arrependimento ele é algo contínuo vivido. Não tem como você comprar o perdão. Sim. E era comprado. O perdão era comprado. As indulgências, as pessoas se vendiam objetos naquela época. Tipo assim, cruz de Cristo. Se queria um pedaço de cruz de Cristo, você ia comprar um pedaço de cruz de Cristo. Entendi. E tipo assim, e eram as coisas assim, mais aberrantes do que a outra, por incrível que pareça. Sim, sim. Por que acontece? O Vaticano queria construir a Basílica de São Pedro, hoje está em Roma lá. Então lá é uma obra gigantesca. Lá é uma obra fantástica, tudo banhar a ouro, precisa de dinheiro. Então como que se levanta dinheiro? Vendendo indulgências. Implantando o medo. O medo. E tipo assim, um exemplo. Você quer algo mais maravilhoso do que isso? Tinha um bispo, João Telzer, um ligado muito forte à Igreja Católica, que ele tinha um lema. Você jogava uma pratinha no cofrinho, uma alma saía do purgatório. Meu Deus. Quer coisa melhor do que isso? Você jogar uma pratinha e tirar uma pessoa do inferno? Seria bom, né? Se bom fosse demais. Verdade, né? Ou seja, as pessoas iam lá e compravam indulgências. O que era indulgência que se vendiam na época? Um exemplo. Que eu vou falar aqui, pessoal, por mais aberrante que seja, mas pura verdade. Dente de leite do menino de Jesus eles vendiam. Meu Deus. Você acredita? Leite da mama de Maria. De mama que o menino de Jesus mamava. Pode pesquisar isso aí. Não sei se você assistiu o filme de Lutero 2003, assistiu já? Não. O filme de Lutero 2003 ele trata sobre essas indulgências. Cabeça de João Batista na época tinha 4 espalhados pela Europa. Que isso? As pessoas iam lá. Um só, tinha 4 cabeças. De Paulo tinha 2. O que as pessoas faziam? Tinha um crânio lá, e no filme Lutero vai ter uma dessas em Roma lá. Lutero chega lá, faz sinal da cruz e dá um dinheiro. É onde ele começa a ficar revoltado com isso. Que ele viu os pessoal gastando dinheiro em algo que era tudo mentira. Então, nas próprias pregações de Lutero, ele começa a confrontar isso. Quando ele era padre ainda mesmo, que Lutero, o que acontece? Eu não sei se as pessoas sabem, ele era da ordem agostiniana. O que é a ordem agostiniana? É uma ordem que te dentro da Igreja Católica. Que segue os fundamentos de Agostinho de Hipona. Um cristão muito reverenciado do mundo inteiro, um homem temente a Deus, um grande teólogo. Então, Lutero gostava de por quê? Porque Lutero, antes de virar monge, antes de entrar para a Igreja Católica, ele tinha uma vida bem devassa também. Uma vida de pecado, uma vida de erro. E lendo e estudando sobre Agostinho, ele se identificou. Porque Agostinho também é um cara depravado, que entrega a vida para Cristo e vira um discípulo do Senhor. Sim. Quando ele está formando a igreja lá no princípio, então, Agostinho vive uma vida totalmente igual de temor e santidade a Deus. Então, dentro da Igreja Católica havia essa ramificação, chamados monges agostinianos, os monges, os bispos agostinianos. Então, Lutero é dessa visão de sacrificar mesmo, de ter uma vida de temor, uma vida de pureza, entendeu? Lutero é criado nisso, chega lá e vê aqui lá em Roma. Por quê? Lutero falava de algo que ele viu, ele teve em Roma. Embora ele morava na Alemanha, em Temberg, lá mandaram ele para Roma lá. E quando ele vai em Roma, ele volta de lá furioso. Entendeu? Pessoal, você sabia de tudo que está sendo falado aqui? Quando você estiver assistindo, não importa se vai ser pelo YouTube, né? Nós estaremos compartilhando no canal Pode Cristo do YouTube mesmo. Se você vai estar vendo no Facebook, no Instagram, nós iremos compartilhar também no WhatsApp. Mas dê o seu feedback, coloca se você sabia, se você não sabia, tá ok? Pastor, só lembrar novamente, foi falado aqui, pode conferir na internet. É só digitar lá só, entendeu? Você vai achar direitinho lá. Eu sei que ao longo dos anos muitas pessoas sabem,
mas também nós teremos pessoas que não saberão. Né? Dentro dessa reforma protestante, também foi se colocado um pilar. E esse pilar foi chamado de as 5 solas. Sim. Explica para nós um pouco sobre essas 5 solas. O que acontece? A 5 solas ela foi fundada há cerca de 150 anos depois da reforma. O que acontece? A gente sabe que o cristianismo nasce puro. Jesus vem à Terra, tem os discípulos. Depois da partida dos discípulos, vem os pais na fé. Depois eles começam desvinculando. Vem o ano 360 Constantino, que torna o cristianismo a religião oficial. De lá para cá, a decadência espiritual da igreja, né? Então, o que os irmãos temiam? Que esse processo, toda a reforma, se diluísse. Então, que esse final, a gente não pode deixar isso apagar. O que nós vamos fazer, então? Vamos criar aí a base da igreja. Segundinho. Gente, não é café não, é água mesmo. Tá? Na próxima vai ter um chazinho. Na próxima a gente vai ter um chazinho aqui, vai estar calor onde nós estamos aqui. O estúdio ainda está sem ventilador, sem ar-condicionado. Estamos caminhando, né? Caminhando. Mas o que é que a gente pretende passar como imagem para vocês? Como realmente nós somos. Nós não somos diferentes de vocês. Nós somos pessoas simples. Né, pastor? Com certeza. Aí os irmãos, para não perder todo esse projeto da reforma, criam os 5 solos, que é só as escrituras, só Cristo, só a fé, a Deus toda a glória. Então é baseado nisso aí, entendeu? Baseado nisso aí. Só as escrituras, só a Cristo, só a fé, a Deus toda a glória. Então, para quê? Para que não se perdesse o quê? O pilar da reforma. Por quê? A reforma é baseada nisso. Só as escrituras. Qual que é a base? A escritura. O que acontece? Quando Lutero se levanta, ele quer passar isso, ele quer passar isso para as pessoas, que é necessário só a escritura. E para a Igreja Católica Romana não é só a escritura. Também tem todo o quê? A tradição junto. Sim. A tradição para a Igreja Católica caminha junto com as escrituras. E Lutero diz não, só as escrituras. Então, baseado nisso. Só as escrituras, só a Cristo, só a fé, a Deus toda a glória. Então você vê que há todo um processo, assim, biblicamente falando, entendeu? Sim. Nessa visão. Eu quero ler um versículo aqui, pastor Wagner. Interessante. João, capítulo 17, e o verso 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, é exatamente isso que você acabou de dizer, hein? Nós não necessitamos, né, de além do que a palavra. Que a própria palavra diz que ela por si própria se explica, né? Mas muito interessante, porque é um assunto que, se nós fôssemos falar aqui ao longo do prazo, pegar tópico por tópico, pegar cada um que se levantou para que houvesse essa reforma, acho que nós ficaríamos aqui mais de 2 horas. Né? Mas é interessante, né? O princípio, né? Sim. Ele não poderia ter perdido, né? Não poderia ter perdido isso. E ele perdura até os tempos de hoje. Até os tempos de hoje. É. Tem que ser o quê? Só as escrituras, só a graça, só a Cristo, só a fé, a Deus toda a glória. Então são 5 pilares que tem que sustentar todo o quê? Toda a fé do cristão. Porque mantendo isso, já era. Entendeu? Você vai viver de uma forma que agrada a Deus. E quão difícil é, né, pastor? Quão difícil é. Eu falo por mim, porque eu posso dizer que eu renasci e estou começando verdadeiramente a viver o Evangelho. Né? Eu fiz aqui sim um script para não se perder, e eu coloquei assim, ó, aplicação prática para os dias de hoje. Né? E é isso que nós estamos falando assim, ó. Assim como Lutero e os reformadores, devemos defender a verdade da palavra. Ou seja, não é a minha verdade, não é a verdade do pastor, porque nós temos pensamentos diferentes. Com certeza. Eu penso algumas coisas diferentes do pastor Wagner e ele pensa algumas coisas diferentes. Porém, quando falando de céu, salvação, o amor de Deus sobre as nossas vidas, a verdade que tem que se colocar entre eu e ele, entre você e qualquer outra pessoa, é a Bíblia. Com certeza. E para você saber que o que nós estamos dizendo é um fato verídico e imutável, que é a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia, você vai ficar como Lutero antes de encontrar a graça de Jesus. Com certeza. Né? E buscar um relacionamento também pessoal e vivo com Jesus Cristo. Né? Não adianta nós professarmos Ele, conhecer Ele. Oséias vai dizer, né, para a gente
conhecer, mas prosseguir, porque às vezes a gente para na caminhada. Isso aconteceu comigo. A gente se esfria, né? Mas Deus é misericordioso. E ser grato a Deus pela liberdade espiritual que nós temos hoje. Né? E essa questão, né, essa liberdade espiritual, muitas das vezes é ignorada pelo próprio cristianismo. Vamos ser sinceros que, como eu falei no começo aqui, poucas pessoas têm hoje noção do que é reforma. Mas por que isso? É interessante, Satanás ele trabalha assim, tentando pagar a identidade do povo. Sim. Entendeu? Posso uma passagem da Bíblia que é interessante? Pode. Nós podemos dizer que ele é uma, né, materializando aqui para a gente ilustrar, ele é uma máquina de xerox. Ele tenta copiar tudo aquilo que é de Deus. Interessante. Né? Tanto que nós vamos ver aí a Bíblia falando do número de perfeição de Deus, que é 777, e nós vemos a cópia do inimigo, que é o quê? Lá no livro de Apocalipse. 666. Número do né? da besta, né? Exatamente. Olha só, Neemias capítulo 13, versículo 22. Eu vou ler aqui primeiramente que o... Não, 22 mesmo, ó. Neemias 13, 22. Então ordenei os levitas se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que no dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembre-te de mim também isso, ó Deus, e tem misericórdia de mim, conforme teu grande amor. Olha só. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam língua de Asdod ou a língua de outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. E eu os repreendi, e invoquei e maldiçoei sobre eles. Bati algum deles, olha só, e arranquei de seus cabelos, fiz que jurassem em nome de Deus, não consistiam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem que haja casamento das filhas com os filhos de outros povos. Conserto. Por que isso? Porque o povo de Deus está perdendo o que? A essência dele. Estava tendo uma mistura. E o povo estava perdendo o que? A essência, a identidade do povo de Deus. O que acontece no judaísmo? A criança, quando ela nasce, ela é ensinada a Torá judaica. O menino, aos 14, 15 anos, ele passa por um processo chamado Bar Mitzvah, filho do mandamento, onde o menino com uns 13 anos, 15 anos, ele já sabe toda a Torá, já sabe todo o ensinamento judaico, isso é escola. E de cor, né? E de cor. Sabe ler, sabe escrever, ensinado isso. Entendeu? Então, eles têm todo o ensinamento, desde criança. Agora, as crianças agora estão aprendendo o quê? Outros deuses, outras línguas, que Satanás está atacando na identidade do povo. O que Satanás faz? Você acabou de fazer. Ele é uma cópia. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer que o povo esqueça da reforma protestante e colocar outras coisas. O que é comemorado dia 31 de outubro? Halloween. O Dia das Bruxas. Exato. Que tem tanta mais divulgação do que a reforma protestante. Verdade. Por quê? Para que o povo não lembre da reforma. Porque se eu lembrar da reforma, eu vou lembrar que homens derramaram sangue para nós termos a Bíblia hoje. E nós vamos seguir uma sequência de lembranças que vai nos levar para onde? Para a presença de Deus novamente. Porque reforma protestante, palavra de Deus, Jesus morreu na cruz. Para quê? Para me dar salvação. Justificação pelo sangue de Cristo. Exatamente. O Senhor nosso Deus, desde o princípio, o que Ele quer? Ele quer relacionamento de nós com Ele. E nós vemos que em toda a Bíblia Ele faz isso. Fez até Jesus ali, né? E depois esses homens que foram levantados, é a mesma coisa. O Senhor usou esses homens para quê? Para chamar novamente a atenção do povo, para que o povo lembrasse de Deus. Como várias vezes esqueceram de Deus, e Deus entra com misericórdia, entra com graça. Porém, meus amados, o que nós estamos breves de acontecer? Em que a graça e a misericórdia, elas vão se findar. Jesus está voltando. Então, por que esse assunto, a reforma protestante, é tão importante? Para que nós possamos lembrar de tudo que aconteceu, de como aconteceu e como nós estamos aqui hoje. Mas por que eu tenho uma Bíblia? Por que eu posso professar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e único Senhor? Porque homens lá atrás, por visão de Deus, reconheceram e fizeram essa reforma. É nossa origem, nossa identidade. Exato. Você tocou num assunto muito bom. Outro dia nós estávamos aqui, sem fugir do assunto, meus amados, e eu perguntava para cada um assim, fala para mim quem é você. É como se eu estivesse perguntando, Pastor Wagner, fala para mim quem é você. E alguns conseguiram falar, mas sabe qual que tem que ser a nossa identidade? Eu sou um perambulante pela terra, mas morador do céu. Um peregrino que a Bíblia fala, somos peregrinos. Exatamente, então a gente tem que ter isso em nós. E da onde partiu?
de uma reforma. Uhum. Então, nesse dia 31, que eu e você possa compartilhar como nasceu a reforma protestante e possa compartilhar o amor de Deus. É interessante, né? Eu estava analisando o pastor Wagner. Em todo lugar se pede um sacrifício. Como o pastor Wagner disse, não estamos aqui para atacar nenhuma religião, mas é notório. Em todo local onde se faz um culto, onde se faz uma reunião, se pede um sacrifício. Qual o sacrifício que Deus pede para nós cristãos? Obediência. Obediência. Nada mais. Nada mais. É fácil? Não é não. É difícil. É porque é interessante isso aí, a gente fala assim, Lutero, o cara pagou um preço grande para manter esse posicionamento dele, né? Quando o Lutero ele se rebela, como vamos dizer, quando ele se levanta lá, tudo lá, várias vezes ele é chamado para se retratar. Sim. Porque olha o posicionamento do cara. Queria que ele voltasse atrás ao que ele estava dizendo. O cara não está se levantando contra a igreja, está se levantando contra o Império Saxônico, contra o Império daquela época. Ele está se levantando contra o rei que dominava grande parte da Europa. Na verdade, então, fazendo uma conexão, ele não se levantou meio que contra pessoas. Eles se sentiram ofendidos porque se levantaram praticamente contra a casa do tesouro. Contra o sistema. É o sistema. E é interessante que a reforma ela não vai abranger só a parte bíblica, não. A parte espiritual, não. Ela vai atingir a base financeira da Europa toda, porque vai parar com as indulgências, então já vai sobrar dinheiro, mas se explode, vai sobrar dinheiro. A cultura, porque daquela época lá, todos os quadros pintados, adivinha quem tinha que ser fiscalizado os quadros? A Igreja Católica. Toda pintura vai ser divulgada, tinha que passar. Tinha que ter autorizações, tudo baseado em quê? Em quadros de santo, de imagem. Você não tinha uma livre expressão para você expressar, pintar o que você quisesse pintar. Depois da reforma, o que acontece? Naquela época já, muitos reis já não estavam aguentando mais aquela pressão. Eles estavam doidos para arrumar, para se rebelar mesmo. Aí vem Lutero, aí faz o que eles precisavam, entendeu? Inclusive, se eu estiver equivocado, nessa época as mulheres também não tinham voz nenhuma. As que se levantavam, porque eu li alguns relatos sobre a reforma e acabei entrando em outros tópicos juntos ali. Uma mulher, quando se rebelava, ela era queimada como bruxa, porque o conhecimento que ela tinha, eles levantavam como se ela fosse bruxa. E muitas não eram. Muitas foram queimadas, muitas mulheres foram queimadas, mas elas não eram bruxas. É porque elas adquiriam um conhecimento da palavra, de alguma forma, e quando eles descobriam isso, eles eliminavam. Para quê? Para não se propagar. Mas é que a questão, o que eles fazem? A igreja dava sentença, está morto, vai ser morto. Ninguém se opunha. O Irretindade da Inglaterra, 6 de outubro, ele é estrangulado e queimado. Por quê? Simplesmente transmitia a Bíblia do latim para o inglês. Isso para a igreja era o quê? Era a morte. Sim. Entendeu? Para a gente concluir aqui, pastor Wagner, eu achei muito interessante, eu anotei aqui, né? Como nós estamos falando de reforma protestante, eu coloquei aqui, reformados. É o que nós somos hoje, devido à reforma protestante. Mas sempre reformando segundo a palavra de Deus. Ou seja, da reforma não pode parar, né? Nós estamos sempre sendo reformados através da leitura, através de estar com os irmãos, através do pastor Wagner lá na igreja, primeira igreja batista, lá com o pastor Marcos, junto com os irmãos. Cada vez que ele participa de um culto, ele está ali, sendo reformado, né? Muito obrigado. Eu quero agradecer ao senhor, pastor Wagner, de ter aceitado esse convite. Amém. Né? Peço aqui perdão a cada um que está nos assistindo, dos nossos erros, das nossas falhas aqui. Perdão aos irmãos que, porventura, venham a ser, né, acertado por algum dardo do inimigo, porque de forma alguma nossa intenção aqui é ofender, independente da sua religião, do seu posicionamento, mas é trazer a memória daqueles que fazem menção à palavra de Deus e trazer o avivamento para que se lembrem da onde nasceu a reforma protestante. Então, você que está alinhado com esse pensamento, no dia 31, agora, hoje, compartilhe esse vídeo. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandiosamente. Pastor Wagner. E só lembrando, nós vamos ser como Martinho Lutero. Quando o Lutero ele é chamado seco, depois que ele faz
que ele prega 95 teses. Depois de 3 anos ele é chamado, ele sempre é chamado para se retratar. E um dia tem um julgamento em Worms. Tá o governador, tá o rei Carlos V e tá o procurador de Roma. Então tava tudo o poder ali. Esse que fazia aí, ele era livre. Lutero, você vai se retratar assim ou não? Ele diz. Aí é uma frase muito legal, acho que é a frase que ele fala, né? A minha mente está cativa da palavra de Deus, até que me prove, segundo a Sagrada Escritura, não renunciar do que eu falei. Que Deus me ajude. E ali o Lutero ele é excomungado. O que é excomungado? Não é somente expulso. Aquele que pegasse Lutero e matarisse, vai fazer um benefício à Igreja Católica. Aonde o rei saxônio, Frederico Grande, o Frederico Sábio, sequestra ele e leva para ele traduzir a palavra escondida. Ele foi sequestrado, o Frederico gostava dele, era a favor da reforma, ele sequestra ele mesmo, ele foi sequestrado da noite, o cara que ele levando, ele deixou ele no meio do caminho, com a voz saiu correndo, é tudo armado já, né? Sim. Ele é sequestrado por esse rei Frederico, príncipe Frederico. É um sequestro de salvação, salvação, levaram ele, prendeu ele num lugar lá e ele transmitiu a palavra, mataram Lutero, mas não, Deus estava o quê? Trabalhando. Mas Lutero disse, estou cativo à palavra de Deus, vamos ser cativo à Sagrada Escritura, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença. Espero voltar mais vezes. Se Deus quiser. Amém. Até a próxima, meus irmãos. Com Deus, pessoal.